Bom dia. Hoje eu vim apresentar o meu projeto de API da disciplina de ferramentas webs do professor Dr. Cal Gincan. Meu nome é Maurício, sou do curso de ADS da parte da manhã. Então eu vim falar um pouquinho antes de eu falar do API, de apresentar o API, eu vou falar o aplicativo que eu fiz no semestre passado para usar, linkar com o API, né? O meu aplicativo era sobre cirurgia de catarata, onde a intenção do aplicativo era agendamento de consultas de emergência com oftalmologista. Público-alvo, pessoas acima de 55 anos, para realização de exame preventivo e, se necessário, cirurgias de catarata em tempo hábil, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A intenção do aplicativo, a justificativa, é por causa que a carência na saúde pública, principalmente na saúde ocular, onde muitas pessoas não têm qualidade de vida porque não conseguem enxergar direito por causa de uma cirurgia de catarata ou apenas exames que já podem prevenir e ajudar um pouco antes. Então, esse é o objetivo do meu projeto. Dentro do projeto de API, eu tenho a entidade de relações, onde eu tenho o paciente faz o cadastramento. Através do cadastramento, ele tem o login para acessar o aplicativo e aí ele consegue fazer o agendamento da consulta, né? E ao final ele consegue saber o posto de saúde, a data e a hora que ele agendou e pode consultar se ele vier a esquecer, pensando que a gente está um público com uma idade já um pouco acima, né? A Secretaria de Educação tem acesso a esse agendamento para disponibilizar profissionais para as UBSs, já que a intenção é que não seja em hospitais, mas e sim consultas feitas em UBSs, apenas a cirurgia seria em hospitais. A minha tabela de banco de dados são os dados do paciente, que ele vai conseguir fazer o login, o agendamento da consulta, tem que ter o agendamento da consulta, que é a tabela que eu vou receber esses dados todos do paciente, data, hora, o e-mail dele, a UBS que ele escolheu, o RG dele, para quando chegar no dia lá da consulta eu saber se é ele ou não, né? E a Secretaria de Educação, através de uma senha, consegue acessar esses agendamentos. Essa é a tabela do banco de dados. O meu banco de dados eu criei aqui com a tabela que eu já tinha mostrado lá, né? Nome, e-mail, telefone, RG, CEP da pessoa que se é próximo do posto de saúde da casa dele, que a intenção é que, pensando em pessoas que já têm essa necessidade e não tem condições de ficar fazendo locomoção, muitas vezes tem uma pessoa para acompanhar ela. O número da casa e a UBS próximo da casa dela que ela vai disponibilizar. Na minha tabela já tem alguns dados que eu fui mexendo, a numeração está errada, porque foi alterando, testando, né? Mas eu já tenho aqui 4 tabelas já, 4 agendamentos, no caso seria, né? E agora eu vou falar um pouco do aplicativo aqui dos códigos, né? Então no config, eu tenho um localhost do endereço para abrir o link, o banco de dados meu, que é o projeto Catarata, e o login para a gente fazer. No usuário, eu tenho todo o processo de códigos para fazer o acesso de consulta, inserir dados, alterar dados e deletar dados. No index, eu tenho a operação de consulta dentro do API para fazer o link. E no usuário service, eu tenho o consultas, que vai ser o meu get, que vai gerir a consulta, o inserir dados, o meu post, que vem aí para inserir dados, o delete para deletar dados, e o meu put, que é para fazer alteração de dados. Para a gente fazer essa ligação e a gente conseguir fazer esses acessos, a gente vai usar o Insônia. E aí aqui no Insônia, a gente já vamos verificar que nem consulta de dados. Em consulta de dados, eu consigo olhar todos os dados que eu já tenho ou apenas uma tabela específica que eu já tenho lá, né? Eu já consigo visualizar esses dados. A minha tabela é usuários. Usuários, aonde eu posso pesquisar todos os dados. Aqui eu tenho todas as tabelas. Tabela 1, tabela 9, 11, 18, que é as tabelas que eu tenho lá, a ordem não está certa, porque eu fui fazendo alguns testes. Ou eu posso consultar uma tabela em específico, né? Vamos consultar a tabela 9.
tabela 9 em específico. Só a tabela 9. Então, já fiz uma consulta da tabela 9, que eu já posso fazer algumas alterações, que nem eu quero alterar na tabela 9 o endereço aqui, no caso, o número da casa e a UBS. Então, vamos fazer a alteração. Vamos fazer essa alteração. Então, eu vou vir aqui em alteração, vou colar a tabela 9 e vou fazer a alteração aqui no número da casa. Vou colocar o número aqui, 80. E vamos trocar a UBS. Vamos colocar a UBS Adriana. UBS Adriana. Temos que identificar de novo lá em cima, localhost, como é a tabela 9, já está certa. Vamos salvar a alteração que a gente fez, o número e a UBS. Fizemos a alteração com sucesso, vamos verificar no nosso banco de dados se foi feita a alteração da tabela 9, Marcos, o e-mail, tudo. Estava com o número 9.876 e Vila Baus era a UBS. Vamos consultar para ver se a tabela foi feita. Foi feita a alteração. Passou a ser 80 e a UBS Adriana. Vamos voltar no nosso Insônia agora. Vamos verificar se o inserir tabela também está funcionando. A gente pode vir aqui no localhost e podemos pegar uma outra tabela. Vamos pegar a tabela que a gente já tinha para inserir novos dados. Era a tabela 9. Vamos trocar aqui, não vai ser mais Marcos. Vamos colocar Paula. O e-mail vamos trocar para Paula. O telefone nós vamos trocar também. Vamos colocar o telefone 63 42 5698. O CPF vamos ter que trocar também. Vamos colocar um CPF aqui, 38 9234 569. E o CEP também, vamos trocar o CEP. 70 24 391. Vamos mudar o endereço da casa, vamos colocar 34 e vamos colocar uma nova UBS aqui, vamos colocar o UBS Centro. Centro. Feita com sucesso. Então agora a gente tem, mudamos aqui, mas o código ficou, então vamos tirar o código, vamos fazer de novo. Vamos olhar lá no nosso banco de dados como é que foi alterado. A gente tem duas tabelas Paulo, né? Porque ficou uma 9, 19 e a 20. Cliquei duas vezes para tirar o código lá, que estava 9, criou duas tabelas, criamos as tabelas. Já que criou duas da mesma pessoa, a gente pode fazer um teste agora com o nosso delete, né? Vamos fazer nossos cuidados aqui com o nosso delete. Então vamos achar a tabela. Vou apagar aqui. Deixa só eu conferir o número da tabela que eu vou apagar. Vou apagar a 20. Vou apagar a tabela 20. Tá repetindo. Com sucesso, vamos verificar no banco de dados se foi feita a alteração. Tabela 20 é apagada. Então todos os programas estão funcionando. A consulta está funcionando, que a gente consegue consultar a tabela ou consultar todas as tabelas. Né? Alteração de dados a gente fez, está fazendo a alteração, que era a Marcos, a gente mudou para Ana Paula, ou mudou o endereço aqui embaixo, e aqui. Inserir dados a gente fez a troca, né, que era Marcos virou Paula, e excluir dados, escolhi uma tabela 20. Esse é o meu trabalho, o meu projeto. Espero que esteja do agrado. Né? Agradeço pela atenção e muito obrigado por todo o apoio que eu tive para construir isso aqui, pelas aulas que foram muito importantes.